Prontinho. Ver se tá gravando. Pronto, tá gravando. Aí depois eu não vou deixar esse vídeo, vai ser ao vivo. Não vai ficar depois, assim, do jeito que ele tá agora, ele não vai ficar no canal. Aí, justamente por isso, eu vou editar, colocar uma telinha no início, uma telinha no final, colocar bonitinho. E aí depois eu posto lá e te passo o link depois, se quiser compartilhar, tá bom? Pode. Então vamos lá. O som tá bom pra você? A imagem tá boa? Tá ótimo. Então, pronto. Gente, boa noite. Quem já tá assistindo aí. O pessoal tá chegando, tá entrando agora. Obrigada aí mais uma vez por vocês estarem aqui assistindo. Esse vídeo não vai ficar depois disponível, tá? Mas eu vou editar algumas coisas e postar depois, posteriormente, assim como vou fazer com todas as lives. Eu estou tendo a honra de receber aqui hoje para um bate-papo informal sobre assuntos sérios. O doutor Luiz Henrique, ele é juiz federal da Quarta Vara Federal, não é isso? Quarta Vara Federal Civil, no Espírito Santo. É um profissional fantástico que eu acompanho já tem uns anos, né? A gente se conhece. E acompanho o trabalho, admiro demais como ser humano e como profissional, já venho acompanhando já há um tempo. E ele aceitou esse convite, esse desafio aí de conversar com a gente hoje. E a gente ficou um tempo debatendo, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, a gente ficou um tempo debatendo qual seria o tema, né? A gente ficou acho que uns 2 dias, foi discutindo qual seria o tema. E aí chegamos à conclusão de que esse era um assunto importante para tratar e para trazer, para discutir, que é a questão da independência e da imparcialidade do judiciário num mundo que está mudando, que tem outro formato, que tem outras pessoas. Boa noite, Luiz. Obrigada demais por ter aceitado o meu convite. Se apresenta aí para o pessoal, sabe quem é você. Quem sou eu na fila do pão, né? Exatamente. Boa noite, obrigado. Saudade de você, muito tempo que eu não te vejo. Muitos anos. E muitos anos. Mas a beleza da tecnologia é essa, né? A gente É, poder se ver, pelo menos remotamente. E eu agradeço o convite, eu acho muito legal essa iniciativa, né? De debater alguns temas muito interessantes presentes nesse momento, né? Para me apresentar, profissionalmente eu sou juiz federal da segunda região, estou na quarta vara civil federal de Vitória, capital, e já há 5 anos. Trabalho com a competência que é residual, então pego de tudo um pouco, né? Assim, na magistratura federal. E pelo fato de ser substituto também, rodo bastante, desde a área criminal até a área como execução fiscal e outras áreas. Fui defensor público durante 5 anos também e atuei em muitas áreas diferentes, criminal, júri, infância e juventude, civil. E sou Geraldo Henrique da Mata e Dona Leisa Rocha Hensdorf Mata, irmão da Letícia, tio do Bernardo e cunhado do Marcos. Só isso. Neto do seu Armindo e Dona Maria. Neto Armindo. Aí, Luiz, a gente vinha discutindo sobre que assunto trazer, e aí você levantou algumas questões muito bacanas sobre essa questão dos novos tempos, de como a sociedade tem se transformado e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, aquela pois abordagem bem, falando. eu acho que é muito interessante como a gente começou a conversar, porque a gente começou a conversar sobre a discussão sobre imparcialidade e independência do judiciário na construção de novos tempos. Bom, a boa notícia é que os novos tempos, para mim pelo menos, que os novos tempos já chegaram, ou seja, nós estamos eu leio um psicanalista que eu gosto muito chamado George Forbes, que diz o seguinte: nos últimos 2.800 anos de humanidade, a humanidade nunca passou pelas modificações que tem passado nos últimos 30 ou 40 anos. Isso significa dizer que estamos passando, na verdade, de uma sociedade hierarquizada, vertical, em que há um padrão, para uma sociedade horizontal,
de redes em que não há um padrão definido, ou seja, eu escolho o padrão que eu quero viver. Bom, e isso, segundo o Jorge Forbes, já remodelou todas as relações. E o judiciário entra nisso, né? Nós estamos num momento engatinhando nessa nova terra que o Jorge Forbes acaba chamando de Terra 2. Ele diz o seguinte: olha, a Terra 1, que é aquele lugar onde existia um padrão, existia uma verticalidade, existia uma hierarquia, né, na figura do pai, na família, na figura do chefe da empresa, na figura da pátria, na sociedade civil. Hoje isso está acabando, ou seja, nós estamos num momento de transição e já começamos essa transição para a Terra 2, onde não há essa verticalidade, essa hierarquia como antigamente existia. E o que o judiciário tem a ver com isso? O judiciário se insere no modelo novo em que a hierarquia pela hierarquia, a verticalização pela verticalização já não responde mais perante a sociedade. Ou seja, o judiciário, ele de alguma forma, ele já está sendo demandado e chamado a, a se legitimar perante a sociedade. Ou seja, eu como cidadão em Terra 2, eu não respeito necessariamente um juiz ou uma decisão judicial simplesmente por ser juiz ou decisão judicial. Eu preciso também de ter uma legitimidade naquela decisão e naquela autoridade. O que significa dizer isso nos tempos atuais? É que a gente vai precisar, de alguma forma, de encontrar essa nova linguagem social, essa nova forma em que, desde o cidadão que vai numa audiência da área de família até um grande empresário que vai responder criminalmente ou perante um juiz de criminal da Lava Jato, por exemplo, encontre a legitimidade do judiciário. Então, assim, os novos tempos, eles implicam necessariamente em que a gente reveja os papéis que antigamente a gente fazia. Então, eu acho que eu sou muito otimista quanto a esses novos tempos. Eu acho que todas as formas de controle social, por exemplo, se a gente pegar um corte há 20 anos atrás, a gente não tinha o CNJ, que é um órgão de controle administrativo muito importante, que foi criado com a reforma da emenda 45 de 2004. A gente não tinha o sistema de ouvidorias e corregedorias tão forte como existe hoje. Então, eu vejo nesse movimento de Terra 2, nesse movimento de uma nova sociedade que já existe, que demanda muito mais, que é muito mais consciente dos seus direitos, que é muito mais engajada no sentido de querer uma legitimidade por aquela decisão. Então, quer dizer, a gente vê muito mais hoje os mecanismos de controle. E eu acho que isso é fruto de uma sociedade que está evoluindo, e eu vejo com muitos bons olhos os novos tempos. Eu concordo. Eu também sou muito otimista com relação aos novos tempos também. Se a gente for parar para pensar, ali nos anos 90, todo mundo sabia todos os nomes dos jogadores da seleção brasileira, mas ninguém não sabia nem o que era um STF, o nome de um ministro. Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho, todo mundo conhece pelo menos o nome de um ministro do STF. E já o jogador da seleção brasileira, muita gente não sabe, eu mesmo não sei. Mas assim, realmente houve não, está havendo, a gente ainda está nesse processo, né, de construção, e eu acho isso muito positivo. Há uns anos atrás, era impossível que os grandes criminosos de colarinho branco, né, os poderosos, os ricos, imaginar um desses na cadeia era uma coisa muito difícil, muito impossível. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem isso como possível, isso como uma coisa que acontece. E uma coisa que ainda me preocupa é principalmente a prática do judiciário nas cidades pequenas. Pelo que eu vejo aqui, sabe? Aqui na realidade aqui do interior, principalmente aqui na Bahia, existe muito ainda a cultura do coronelismo, de que não, o prefeito, a cidade é pequena, a população tem um prefeito e geralmente vem de grupos políticos que vão se alternando, né? A questão do bipartidarismo.
E aí o prefeito geralmente fica na figura do coronel que manda na cidade e que amedronta os servidores, que amedronta a população. E melhorou muito de 5 anos para cá, mas a gente ainda vê aqui, inclusive, falas que há pouco tempo agora, esse ano, há pouco tempo, de ouvir, por exemplo, um prefeito dizer, não, a justiça não me pega, não. A justiça não, eu não tenho medo de justiça, não, bota na justiça. Porque um juiz, de repente, é parente do prefeito, é do mesmo grupo político, é tudo ali uma cidade pequena. E aí as pessoas acabam ficando amedrontadas por isso, porque sabe que quando vai para a justiça, o juiz às vezes não julga, ou ele nem julga e nem movimenta o processo e faz com que o processo fique parado quando são processos contra a prefeitura, né? E eu vejo muito isso e de 5 anos para cá eu acho até que melhorou na questão das pessoas pararem de ter medo dessa figura do político poderoso que nunca é punido pela justiça. E por que eu estou trazendo isso? Pela questão do que a gente estava falando, da imparcialidade e da independência. O judiciário deveria funcionar, deveria e deve, eu acredito que está caminhando para isso, para realmente ser um órgão que é independente e que julga imparcialmente, independente de posição política ou de opinião pessoal, ou de se conhecer ou não conhecer as partes do processo, que é o que a gente tem na legislação e é o que tem que ser feito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho na sua atuação como defensor público, como juiz federal, como é que você vê isso, assim, essa questão ainda, não sei como é aí no Espírito Santo, mas assim, aqui no interior ainda existe muito essa cultura do coronelismo e o judiciário ainda muito misturado com o poder legislativo e executivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sua opinião. Pois é, para quem está acompanhando, é, tanto a independência quanto a imparcialidade são dois princípios estabelecidos na Constituição que, na verdade, muito além da garantia do juiz, ou seja, com um princípio de proteção ao juiz, é um princípio de proteção ao cidadão. E a independência, o princípio da independência do judiciário, ele diz respeito a um judiciário que não se mistura politicamente com os outros poderes ou com a iniciativa privada. E a imparcialidade diz respeito a uma atuação serena, isenta do juiz em relação às partes que estão litigando no processo. Por que a independência e a imparcialidade são fundamentais? São fundamentais para que a própria democracia exista, ou seja, para que eu tenha garantia como cidadão de que amanhã, se eu for processado, eu vou ser processado por um juiz que não tem nenhum tipo de conluio com nenhuma força política e que me julgue com isenção em relação à outra parte, ou seja, que não tenha nenhum tipo de predisposição ou de preconceito em relação à outra parte. O ministro Carlos Aires, quando era ministro supremo, ele dizia uma coisa muito interessante, que é o que eu sempre vivo falando com os meus assessores. Ele dizia que quando chegava um processo no Supremo, no gabinete dele, ele como relator, ele fazia questão que os assessores fizessem um movimento de tentar limpar da mente tudo aquilo que eles vinham trazendo de preconceitos a respeito de algum caso específico, né? Para quê? Para fazer esse juízo de ouvir as partes, né? De realmente se despir, ou seja, deixar de lado todo o preconceito, todas as ideias que você tem, todas as opiniões que você tem a respeito de uma causa. E assim se deixar influenciar, tanto pelo autor quanto pelo réu. Eu sempre falei isso no meu gabinete, os assessores, por exemplo, né? Que a gente, às vezes você tem um assessor que tem uma tendência a ser muito pró-credor, o outro muito pró-devedor, por exemplo, uma vara civil. Então, você sempre tem que trabalhar isso, né? Aqui a gente é judiciário, aqui a gente não tem lugar, a gente não tem... eu não defendo, exato, eu não defendo um nem outro, né? Aliás, essa foi um dos motivos pelos quais eu saí da Defensoria Pública e fui para o Judiciário, quer dizer, porque na minha atuação do dia a dia, eu fui percebendo a minha vocação para fazer essa tarefa de julgar
ao invés de postular. Pois bem, quando a gente pensa, eu falei da emenda 45 de 2004, o CNJ ele foi criado, e eu acho que foi uma bela criação do legislador constituinte, para que a gente tivesse esses mecanismos junto com a ouvidoria e tudo mais. É claro que as regiões do país elas são muito distintas. Os judiciários também, é muito difícil falar em judiciário nacional. A realidade que eu tenho na segunda região é muito diferente da realidade do interior da Bahia, que pode ser muito diferente do interior do Pará, que é diferente do interior do Rio Grande do Sul. Né? O que eu gosto sempre de falar é que hoje nós estamos num momento de muito controle disponível. Né? Quando eu sei que um processo está parado, por exemplo, logo que eu assumi a quarta vara civil, tinha processos antigos, muito tempo parados. Né? E diretamente eu precisava relatar para a ouvidoria, porque o advogado fazia uma consulta à ouvidoria. Né? Olha, esse processo está parado há quanto tempo? Bom, eu estava chegando naquele momento, mas eu era o juiz responsável, então, para dizer para a ouvidoria que o processo ia ser julgado em quanto tempo e tudo mais. O que a ouvidoria representou? Um ganho enorme para o cidadão. Porque o juiz, ele naquele momento ali, ele está entendendo a demanda da sociedade. Né? O que eu acredito sempre é que as formas de coronelismo existentes precisam ser combatidas a partir de uma advocacia firme, né? Uma advocacia que entende o seu papel na construção da democracia. Né? O advogado, um dos slogans da OAB é muito correto, que eu acho que é sem advogado não há justiça e não há mesmo. O advogado é emprego. Né? E além desse papel firme, o papel do cidadão também. Né? Dele se engajar a partir desses mecanismos que são disponíveis, como ouvidoria, como representação no CNJ. Né? Porque, apesar de muitas realidades locais existir um coronelismo que amedronta e tudo mais, hoje nós estamos muito avançados em relação a essas proteções de direitos individuais mesmo. Né? Quer dizer, um cidadão ele pode, às vezes, fazer uma representação anônima contra o juiz, né? Que eventualmente esteja o perseguindo ou sendo parcial. Então, eu acredito muito, né, nesses dois pilares, uma advocacia privada forte, atuante, e principalmente um cidadão engajado dos instrumentos que ele tem à disposição para fazer cumprir a Constituição. Quando a gente está exigindo um juiz imparcial e independente, ele não está nada mais do que exigindo um direito constitucional dele, um direito individual dele. Sim, sim. Você tocou num ponto aí que remete também a um vício cultural de achar, das pessoas terem medo da figura do juiz. Que vem dessa coisa patriarcal, né? De achar que não, o juiz, ele é Deus. As pessoas, às vezes, entram e falam, não, eu não tenho coragem de falar com o juiz, eu não tenho coragem de entrar contra. Aqui acontece muito do juiz, em alguns casos específicos, são poucos, tá? Não é geral, não, mas assim, em algumas cidades específicas onde existe essa coisa misturada da política com o judiciário, do juiz movimenta o processo com coisas tipo, ele reabre prazo que já abriu, ele manda novamente intimar quem já foi intimado, sabe? Dá uma decisão e não publica, para atrasando de maneira proposital essas coisas, ou, por exemplo, a gente denuncia no CNJ e aí marca o nome do advogado, coloca num caderninho, o que eu também não tenho medo nenhum, porque a gente recorre, a gente vai para o tribunal e a visão é outra, né? E eu costumo falar em alguns lugares, eu quero pelo menos que julgue, porque se julgar negando, não tem problema, nega, que a gente recorre, a gente vai para o tribunal e revê isso de uma outra forma. Mas é interessante isso, porque o CNJ e os outros mecanismos de controle, eles vieram, e ao mesmo tempo a internet, eu acho que colabora muito nisso, de começar a dar para as pessoas uma nova visão dos direitos e formar uma nova mentalidade para as pessoas dizerem, não, eu sou cidadão, eu tenho esse direito e eu vou atrás disso. Que é uma coisa que até um tempo atrás não tinha, que é o que você estava falando no início, essa questão da grande mudança na estrutura social e na mentalidade humana que aconteceu nos últimos 30 anos, que
partiu, assim, realmente de um ponto zero para um ponto 100, a diferença é enorme. E que eu acho também muito positivo nesse sentido, de você desconstruir um pouquinho esse medo, esse preconceito, essa coisa de se deixar dominar muito facilmente pelas coisas, ou de deixar que seus direitos sejam negligenciados porque tem medo. Você sabe que tem uma coisa que é muito interessante, que é a psicanálise. Eu tenho um livro do George Forbes que chama Psicanálise e Responsabilidade do Século XXI, que ele vai abordar a psicanálise no direito, né? Hum, Uma das coisas que ele fala, que a gente está vendo, é que as certezas hoje são temporárias. Bom, o que significa dizer isso do ponto de vista judiciário? Significa que aquela figura do juiz da década de 70, 80, em que era absolutamente respeitado, até temido em alguns momentos, hoje ele já não existe mais. Por quê? Porque as sentenças são temporárias. A decisão dele, ela já não tem mais aquele valor perene, permanente, igual antigamente tinha. Hoje, as coisas mudam com muita frequência. O que implica dizer que no Poder Judiciário é a mesma coisa. Por exemplo, eu tinha alguns entendimentos que lá em 2016 o tribunal eventualmente reformou em sentença que hoje foram adotados. Vice-versa, todo juiz passa por isso e tudo mais. E isso eu acho que é muito bom porque faz com que o juiz, de alguma forma, encare o trabalho e a profissão dele não como aquele que vai decidir necessariamente um destino e tem esse poder todo, mas como alguém que está construindo uma realidade, alguém que está construindo um pouco, colocando um tijolinho em uma democracia que, diante dessa mudança, dessa impermanência do nosso tempo, daqui a pouco pode ser mudada, pode ser... Então, eu acho que, de alguma forma, nós estamos num tempo em que o que está sobrando é muito mais a legitimidade do conteúdo do que da forma. Ou seja, eu não quero saber necessariamente qual a titulação que você tem e tudo mais, mas eu quero saber se a decisão me toca, se a decisão eu me convenço por ela. Eu posso até recorrer, mas eventualmente eu percebo isso muito na prática. Quer dizer, um judiciário que esteja preocupado com essa legitimidade em fazer uma decisão que toca, uma decisão que explique, uma decisão que seja, do ponto de vista jurídico, fundamentada e justa, em alguma medida, ela é muito mais importante do que a figura em si do juiz, sim, sabe? sim, sim. Eu acho também que isso está mudando. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que a gente estava falando mais cedo, realmente da separação dos poderes. Inclusive, eu vi hoje uma decisão maravilhosa sua, que você trata muito dessa questão, que tem a ver também com essa questão da independência e imparcialidade. E eu queria que você explicasse um pouquinho isso na prática para as pessoas que estão assistindo, para a gente poder refletir sobre isso, do quão é importante, porque hoje em dia a gente está num momento em que, ao mesmo tempo que a internet trouxe um maior acesso à informação e uma maior visibilidade para essas coisas todas do direito e da justiça para as pessoas, ao mesmo tempo também, como diz Leandro Carnal, ela dá voz aos imbecis. E aí a gente ouve muita coisa e tem muita coisa e as pessoas meio que começam a se perder, principalmente no que diz respeito a judiciário, executivo e legislativo. Então, muitas vezes as pessoas entendem, não, o judiciário agora é o vilão, não, agora é o executivo que é o vilão, agora é o legislativo que é o vilão. Sempre tem que ter um vilão e sempre tem que ter um mocinho. E, na verdade, eu escuto muitos discursos e me preocupa isso, no sentido das pessoas não entenderem o quanto é importante e o quanto é um ganho gigante a gente ter o Estado democrático de direito e a separação de poderes para que a gente tenha a democracia e a liberdade asseguradas e também acesso à justiça. Isso tem a ver com acesso à justiça. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, você sabe que a gente precisa ter uma geni, né? Joga a pedra na geni. Exatamente. Então, só que a geni vai mudando, né? O que era herói ontem, hoje é a geni. E amanhã a gente não sabe quem vai ser geni.
Bom, o que eu acho que é o papel do judiciário no meio disso tudo é de ser um poder que seja... o ministro Marco Aurélio usou uma expressão que eu gosto muito, que é de ser um algodão entre cristais. O judiciário não é protagonismo, não pode ser protagonismo numa democracia. Pelo simples fato de que o judiciário não tem o voto popular, diferente dos outros poderes. Eu não recebi voto para estar na cadeira que eu estou, diferente do Poder Executivo e diferente do Poder Legislativo. O que significa isso na nossa Constituição Federal? Significa que o Judiciário precisa se autoconter. Muitas vezes, a opinião do Judiciário é chamada a ser dada, mas a gente precisa entender que o artigo 2º da Constituição, quando ele consagra o princípio da separação de poderes, ele escolheu alguém para pensar em política pública, que no caso é o Poder Executivo, escolheu alguém para legislar, que no caso é o Poder Legislativo, e escolheu alguém para dar a última palavra, que no caso é o Poder Judiciário. O que acontece hoje no país, eu acho que até de certa forma pendular, ou seja, nós estamos talvez num outro extremo, é que o judiciário tem sido chamado a fazer política pública. E isso é um equívoco. Por quê? Porque, veja, quando a gente está falando de um governador de estado ou de um prefeito que foi eleito pelo voto popular, ali está a representação da maioria da população. E com ele houve a criação de uma Secretaria de Estado da Saúde, ou Secretaria de Estado da Educação, que são especialistas em formular política pública. Onde que entra o judiciário? Entra na correção de ilegalidade. Então, muitas vezes a gente tem visto uma atuação do judiciário muito ativista, que ao invés de corrigir problemas, ela suscita mais problemas. Então, a figura do algodão entre cristais, o Poder Judiciário é um poder conservador nesse sentido, mas não conservador no termo pejorativo, no sentido negativo de reter direito, não. É conservador no sentido de conservar algo que é a nossa essência, que é a Constituição Federal, que é a nossa democracia. Nesse sentido, ele é conservador. E, no outro sentido, ele é concretizador de direitos fundamentais. Então, o judiciário ele congrega essas duas características. Ele te protege, ele precisa te proteger em relação aos direitos fundamentais, mas ele também precisa conservar uma ordem democrática que é onde está organizada a nossa sociedade. Então, o que se vê hoje é um ativismo judicial que vai na contramão dessa paz pública, ou seja, desse equilíbrio entre poderes. E é bom a gente sempre lembrar que esse equilíbrio entre poderes, ele implica muitas vezes da gente arcar com as nossas escolhas. Então, às vezes, a gente vai eleger um prefeito, um governador, um presidente da República, que vai fazer políticas públicas horrorosas. E esse é o preço da democracia. Porque se não houver ilegalidade na política pública, o judiciário não pode intervir, percebe? Há uma diferença. Muitas vezes eu sou contra uma política pública. Muitas vezes eu acho terrível para a população, mas não necessariamente ela é ilegal. E aí é o que a gente chama de preço da democracia. E é interessante que, muitas vezes, o pensamento corrente é o seguinte: a democracia ela é muito boa até me contrariar. Quando me contraria, quer dizer, eu passo a ter pensamentos que violam a própria divisão de poderes ou violam até a própria democracia, como golpe de Estado e tudo mais. Então, eu acho que o judiciário, nesse papel, ele precisa se autoconter. E a gente, como cidadão, aprender que todas as nossas escolhas elas vão, de alguma forma, cobrar o preço. E isso é o sistema democrático. Eu me lembro muito bem de um dos candidatos no debate do ano passado, enquanto o outro estava fazendo uma piada que era inadequada para a situação, o candidato falou: a democracia é uma delícia.
nós vamos ter que conviver com esse tipo de coisa. Sim, sim. A gente vê também um movimento de algumas pessoas de interferência. Tipo, existe essa coisa de que não. Alguns políticos do executivo, alguns membros do executivo e do legislativo enxergam isso, não. O judiciário não. Não, eu mando no judiciário, não. Principalmente a vara federal, nem tanto. A vara federal, ela tem uma outra estrutura, ela tem um outro movimento, mas a vara civil, ela tem muito isso, às vezes. E eu tô falando isso localmente, eu não tô falando. Eu falo nos municípios pequenos mesmo. Do poder executivo realmente querer interferir no poder judiciário. E, às vezes, em alguns casos, o poder judiciário permitir essa interferência. O que é terrível, terrível. Essa mistura de poderes, essa submissão de um poder ao outro, ou a briga entre os poderes é uma coisa terrível. Eles realmente tem que cada um cumprir sua função. E é muito importante isso que você falou, porque a gente realmente precisa diferenciar o que é uma política pública ruim de uma política pública ilegal. A política pública ruim é ilegal. E realmente o judiciário tá para corrigir as ilegalidades e não corrigir o voto das pessoas, né? O que a gente vê Exato. é isso, é as pessoas recorrendo ao judiciário para que a escolha pelo candidato eleito seja resolvida. Exato. É interessante porque você vê que, por exemplo, com a minha assessoria eu converso muito sobre isso. Quer dizer, eu digo a eles, olha, às vezes vem uma decisão que a gente foi conversando e o assessor veio dizendo, doutor, mas aqui eu acho que é muita insensibilidade da nossa parte em deferir e tudo mais. Eu digo, bom, vamos conversar então. O que há de ilegal nessa decisão? Nessa questão, para a gente corrigir. E muitas vezes não há nada de ilegalidade, há um sentimento de tentar corrigir. Bom, isso o juiz ele precisa tomar muito cuidado. A imparcialidade a gente perde, não, se a gente não tomar cuidado. Porque o poder ele é muito perigoso, sabe? Sim, porque assim, muitas vezes o que vai acontecer é que vai chegar um caso para o juiz e, e ele quer fazer alguma coisa. Ele está vendo alguma desigualdade, tá vendo, mas não há ilegalidade. E aí ele vai precisar se autoconter, ele vai precisar lembrar que um dia ele jurou na posse dele respeitar a Constituição e as leis. E respeitar a Constituição e as leis, muitas vezes, é ir dormir com angústia. Percebe? Quer dizer, às vezes, eu sempre me lembro de uma professora da faculdade que dizia o seguinte: velhinhas também perdem casas. O que a gente pode fazer é humanizar esse processo. Por exemplo, eu acho que uma das coisas mais terríveis que um juiz pode se deparar no dia a dia é uma reintegração de posse de gente que não tem onde morar. Sim. E eu acho terrível, porque você está ali diante de um sentimento de humanidade, quer dizer, de uma coisa mais básica para a dignidade da pessoa humana. Né? E o que fazer nessa situação? Né? Esse é o grande debate ético, né? Porque nós precisamos, de alguma forma, entender qual é o papel do judiciário. E muitas vezes, quando eu sou chamado a tomar essas decisões que me doem, o que eu tento fazer é, como juiz, em primeiro lugar, cumprir a lei, a Constituição que eu jurei cumprir. No regime democrático, a democracia às vezes vai doer. Em segundo lugar, é humanizar isso tudo. Quer dizer, trazer, por exemplo, uma reintegração de posse, trazer o poder executivo, trazer todas as partes envolvidas, humanizar, fazer com que haja, primeiro, antes do desapossamento, um outro local para que eles sejam estabelecidos, fazer com que não haja uma reintegração à força por meio de uma polícia, muitas vezes, que está ali também submetida a todas as tensões e tudo mais, e que pode, inclusive, desaguar numa violência. Então, o preço da democracia, o preço de um judiciário imparcial e independente é muito alto, mas a gente precisa pagar, porque é a melhor forma, ou melhor, como diria outro professor meu, a democracia é a melhor porque até hoje não inventaram uma melhor.
Mas por E, enquanto é o que a gente tem, né? por enquanto, é o que a gente tem e que a gente precisa zelar e respeitar todo dia. Então, assim, eu vejo que no dia a dia, até dentro do Poder Judiciário, nos nossos debates ali a respeito de decisões e tudo mais, há muitas vezes um sentimento, né, de querer fazer justiça e tudo mais, e que a gente vai precisar sempre se conter e fazer justiça a partir da aplicação da lei. Eu acho que é o mais importante. Porque aí é muito interessante, por exemplo, eu sou um crítico a respeito de vários mecanismos de pulverização de controle de política, por exemplo, né? São 2.000 juízes federais no Brasil todo. Então, se cada um disser a opinião dele a respeito de um aspecto político do governo federal, você vai inviabilizar um governo, você pode inviabilizar um governo diante de uma guerra de liminares, por exemplo, né? Então, o que o judiciário precisa fazer é se enxergar nesse processo como um poder que vai fazer com que a coisa ande da melhor forma, ao invés de ser protagonista. Sim, sim. Você estava falando mais cedo sobre uma coisa também muito importante, que é essa questão da necessidade do juiz se esvaziar dos preconceitos antes de analisar a questão. Tem uma comarca especificamente aqui que a gente tem uma certa dificuldade com a juíza e eu vou sempre lá conversar. E eu noto muito nela esses preconceitos, ela ainda não viu, ela não analisou, muitas vezes ela, não é só ela, alguns juízes, muitas vezes ainda nem leu direito a petição, não analisou direito os documentos do processo, mas já tem uma opinião pré-estabelecida, já tem uma opinião pré-formada, e a gente vê que a gente sente e percebe que, na verdade, é uma opinião pessoal da pessoa. Pessoal, ela acha que o pessoal da pessoa é ótimo, né? Mas, assim, é uma opinião pessoal. Ele acha aquilo, ele vê aquilo daquela forma e ele já vai olhar aquilo ali e já meio que já vai ler o processo com a opinião já decidida do que vai ser lá no final. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, sobre como fazer isso, como e para inclusive para dizer que é possível fazer o juiz fazer esse esvaziamento de si antes de analisar, porque a figura do juiz é diferente da figura do advogado. O advogado tem lado, ele defende um lado, ele é parcial. O juiz não, ele é imparcial, ele não tem lado, ele está ali para analisar de maneira absolutamente neutra as duas situações e ver e garantir a legalidade daquilo, dentro daquilo ali, mas sem as opiniões pessoais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a gente fala de ser humano, e o juiz é Uhum. humano, isso é muito difícil de fazer, porque é, no dia a dia, nosso como pessoa e como profissional, conseguir lidar com a nossa própria mente, com a nossa carga de preconceito, com o que a gente acha, é uma coisa realmente complicada. Então, é um desafio grande, eu imagino que seja um desafio grande para vocês, juízes, conseguir fazer esse esvaziamento. E eu fico imaginando quando você usa essa palavra, e é uma pergunta que eu faço para você, se essa questão da autopercepção, do autoconhecimento, ajuda nisso, nessa questão de como olhar uma demanda e se esvaziar de si mesmo para poder analisar aquilo de forma imparcial. Demais, demais. Eu acho que essa pergunta é ótima, excelente. Entra num tema que eu gosto muito. Eu faço análise já há mais de um ano, como psicanalista. Acho que todo juiz deveria fazer uma terapia, uma análise também. Não necessariamente análise ou terapia, mas investir nesse processo de autoconhecimento, investir nessa questão de saber quem é, o que gosta, o que faz, enfim, o que o move, o que o faz acordar todo dia feliz, o que o faz acordar, né? Qual a razão pela qual ele vive. Porque veja, o que você disse agora há pouco, quer dizer, nós temos uma criação, nós temos uma forma de ver o mundo muito particular a partir do que a gente foi criado, a partir dos lugares que a gente viveu, a partir das pessoas que a gente conviveu, a partir das experiências que a gente foi adquirindo durante a vida. Isso tudo forma o ser humano. Só que esse ser humano vai te julgar. Então, veja, o exercício do judiciário ele precisa ser sempre feito a partir desse autoconhecimento do juiz
e do entendimento dele do que ele está realmente levando para aquela causa que o está fazendo ter lado. Por exemplo, tem processo na justiça que eu recebo num dia e eu começo a ler o processo para fazer a sentença e eu digo, não, agora não é hora. Eu preciso ir dormir, descansar, eu preciso passar um fim de semana, de repente. Eu preciso julgar, às vezes, depois das férias, esse processo. Por quê? Porque naquele momento ali eu sinto que psicologicamente, emocionalmente, eu não estou preparado. Então, esse lugar do despir do preconceito e do julgar muitas vezes contra a própria convicção pessoal é o lugar do juiz que eu quero que me julgue. Percebe? Então, quando eu falo muito com o pessoal da minha assessora, que a gente conversa muito sobre isso, muitas vezes eles saem contrariados, porque eles têm que preparar uma minuta que eu orientei no sentido contrário à convicção deles. Mas eles sabem que juridicamente não era possível sustentar aquilo. Então, esse exercício do autoconhecimento, ele permite, seja através de uma análise ou de uma terapia, ou cada um pode, né, fazer da forma que entender que é pertinente, né, assim, esse exercício de autoconhecimento, ele permite que você entenda como a sua mente funciona. Né? Como que você tende a proteger uns em detrimento de outros. Isso é um ser humano. E aí o que eu preciso fazer é que naquele momento em que eu vou julgar, naquele momento que eu vou decidir, eu entenda que esse lugar do julgador pessoal tem que sair de cena para que eu olhe a lei, para que eu olhe o que está sendo julgado e as pessoas. Por isso que a figura da justiça é aquela figura que está com os olhos tapados, porque eu não posso olhar quem está na minha frente. Bom, na verdade há muita crítica sobre isso, muita gente fala que tem que olhar mesmo, e é verdade, porque uma coisa muito interessante também é que nós estamos num momento que eu acho que toca muito essa questão do autoconhecimento que você disse agora, é que embora a gente queira a igualdade em muita coisa, e a gente saiba que um país absolutamente desigual do ponto de vista social é impossível ir para frente, e a gente quer igualdade, quer cada dia isso mais, né? Como cidadão, todo mundo, não há quem não se incomode com uma desigualdade social e econômica. Por outro lado, nós estamos num momento também da celebração da desigualdade, nesse sentido, num outro sentido, que é a gente não precisar ser igual mais nos padrões. Quer dizer, eu posso ser diferente de você, ter gostos diferentes, ter formas diferentes de viver, e a gente se ama nessa desigualdade, e a gente se respeita nessa desigualdade, e a gente faz essa união democrática nessas desigualdades. Né? Então, e o judiciário ele precisa entender que o momento hoje, Denise, é muito diferente de 40 anos atrás, em que existiam muitos padrões. Hoje não existe padrão. Hoje o que há é uma criatividade da minha forma de viver, da minha forma de estar, formas muito diferentes. Por exemplo, a gente pegar direito de família, há 30 anos atrás existiam dois modelos de família. Hoje existem milhares de modelos de família que dão certo, que são formas de ajustamento entre as pessoas, que produzem dignidade para as pessoas e tudo mais. Então, o judiciário precisa se despir desses preconceitos para entender que hoje nós vivemos um momento da criatividade. As pessoas vão criar formas de viver. E, a partir disso, o judiciário precisa olhar sem o padrão, sem o preconceito, e sim legitimar as formas que já são legítimas na sociedade. Sim, sim. E é interessante que isso também passa pela percepção do juiz como um ser humano, como qualquer outro, né? E com suas limitações, com suas dificuldades. E eu sempre penso assim, como deve ser difícil isso, principalmente para quem está muito carregado dos seus preconceitos e apegado aos seus preconceitos, porque a gente sabe que existem certas normas internas e que a gente se apega a elas e é difícil soltar, né? E quando se tem essa percepção que você tem de que não, é necessário se esvaziar, é necessário o autoconhecimento,
existem inúmeras ferramentas nesse sentido que ajudam a conhecer a própria mente, a conhecer o processo interno, para poder fazer esse distanciamento e olhar aquilo ali. Agora, a gente tem também um preconceito gigante, principalmente no meio jurídico, com relação a isso. Não, autoconhecimento é bobagem, não, precisa de terapia, terapia é coisa de doido. A gente ainda escuta muito isso, né? O que é uma pena, porque quando o juiz, eu acho isso realmente, quando o juiz começa a se ver como um ser humano, que precisa de ferramentas que o ajudem a enxergar a si mesmo, e enxergar o conflito a partir daí, a partir dessa capacidade de se esvaziar, a partir dessa capacidade de se despir de seus preconceitos. E quando a gente, ao mesmo tempo, do outro lado, tiver também advogados, clientes, pessoas que estão demandando ali, que estão postulando, representantes do Ministério Público, enfim, que também se enxerguem como seres humanos assim, eu acho que a gente tem uma outra realidade e lides onde existe mais consciência da percepção dos seres são outras, e acho que a gente caminha para isso, né? É. E, recentemente, na época que o ministro Peluso era presidente do Supremo, salvo engano, em 2009, a AMB contratou uma pesquisa nacional sobre os profissionais que se medisse o nível de estresse e de somatismo de doença dos profissionais de todas as áreas, e agora foi feita a mesma pesquisa. E os juízes, a magistratura, ficou em segundo lugar, só perdendo para os médicos de UTI, de emergência. O que significa isso, esses dados? Significa que a carreira da magistratura é uma carreira que ela tem uma característica que eu sempre falo com meus amigos, assim, que a gente debate muito sobre isso no grupo de faculdade e tudo mais. Quando a gente vai decidir alguma coisa da nossa vida, normalmente, quando a gente tem muitas opções, a gente tem um pouco de angústia, né? Eu vou decidir uma coisa da minha vida. Eu tenho mais de uma opção. Claro, eu preciso decidir. Quer dizer, normalmente, se a gente olhar para dentro da gente e olhar para as nossas experiências pessoais, a gente vai ver várias situações que a gente ficou carregado de angústia até decidir. O judiciário, ele carrega isso quase todo dia, em decisões difíceis de tomar, decisões que não são assim, a letra da lei diz A, eu vou aplicar A. Muitas vezes, a lei não diz A. Eu vou precisar construir essa solução, a partir de interpretações e tudo mais. E isso gera uma carga de estresse muito grande. O judiciário, ele tem... Outro dia eu escutei aqui do pessoal do Tribunal de Justiça local, que o índice de afastamento por doenças psicossomáticas dos juízes aqui estava num nível altíssimo, estava um número altíssimo. E essa é uma preocupação do CNJ já há muito tempo, com a saúde mental dos juízes. E por que isso é uma coisa assim que precisa ser vista com muita urgência? Porque eu não posso ter, de forma alguma, alguém que vai me julgar que não tenha a plena capacidade mental em dia. É a mesma coisa de alguém dirigindo um avião, pilotando um avião. Eu não posso ter um piloto de avião no estado de depressão profunda, né? Provavelmente é uma situação muito delicada, porque ele está carregando vidas ali. O judiciário é a mesma coisa, né? Ele pode causar estragos enormes. Então, esse processo de autoconhecimento, de preservação da saúde mental, me parece ser a grande chave dos novos tempos para o judiciário. Assim, a chave que eu digo, me parece ser a questão mais importante que o juiz entenda a respeito da saúde mental e física dele. Ele cuidar disso, né? Não adianta só estudar, não adianta ficar louco estudando para o concurso e depois entrar e não ter as faculdades mentais boas. E isso é uma medida do dia a dia, né? Aliás, eu acho que eu sou muito otimista com os novos tempos, acho que a sociedade em rede, essa sociedade não vertical, não hierarquizada, é muito melhor, nós temos muito mais opções, nós temos uma vida que hoje ela pode ser escolhida, a forma de viver e tudo mais. Mas, por outro lado,
nós temos problemas também em Terra 2, né, nesses novos tempos. E me parece que alguns fenômenos, como esse aumento de doenças psicossomáticas, tem aparecido, né, tem crescido isso muito. Então, no judiciário, eu tenho visto isso como uma preocupação muito interessante do CNJ. Sim, sim. E é interessante também, você também falou uma coisa importante anteriormente com relação a isso de que a gente não tem, dentro do judiciário, dentro do direito, a gente não tem uma coisa que é matemática. Não é 1 mais 1 é igual a 2. Existem sempre, em 90% dos casos, a gente vê choques, inclusive, de direitos, né? E existe muito isso. A gente tem um direito aqui, a gente tem um direito aqui, e aí, qual é? Acontece muito isso. E aí, como é que faz quando você tem uma brecha, uma lacuna na lei, na legislação, e aí você precisa preencher essa lacuna de alguma forma, mas ao mesmo tempo você também precisa preencher se despindo das suas próprias crenças, das suas próprias opiniões. Então, assim, é uma arte e é Sim, muito difícil. É, vou te perguntar agora porque eu realmente não sei, mas assim, existe dentro do exercício da magistratura, vocês, enquanto juízes, vocês recebem algum tipo de apoio emocional ou orientação nesse sentido de lidar com isso? Ou não? Eu falo assim, porque assim, dentro da OAB tem essas coisas. A gente tem o acompanhamento, se precisar, a gente tem orientação nesse sentido. Tá tendo um movimento grande nesse sentido de enxergar o juiz como um ser humano que também está ali. A gente vê aqui na vara civil, por exemplo, nas comarcas cíveis daqui da Bahia, que um juiz, às vezes, ele está com 3, 4, 5 comarcas, e aí ele vai uma vez por semana em cada uma, passa 3 dias em uma, 4 dias em outra, e aí quando chega, ele tem que resolver as coisas urgentes, as liminares, réu preso, alimentos, e aí fica aquele tanto de processo se acumulando, e aí às vezes eu fico pensando, gente, também não é fácil isso, esse excesso de demanda, esse excesso de processo, e esse acúmulo de tantas coisas, assim. Então, é, existe algum programa nesse sentido, de apoio à magistratura nesse sentido? quando a gente faz o curso de formação, eu fiz o curso de formação durante 4 meses, que eu fiquei no Rio de Janeiro. O TRF da segunda região é do Rio, o estado do Rio e Espírito Santo. E eu tive um módulo inteiro de psicologia jurídica e também essa análise comportamental, enfim, do juiz, a exposição do juiz também, redes sociais, enfim, tudo que, de alguma forma, psicologicamente pode contribuir para agravar ou melhorar o desempenho da profissão. No TRF, nós temos uma equipe de psicólogos, né? E nas sessões judiciárias, temos médicos também à disposição. Não há um acompanhamento assim, permanente. Né? Por exemplo, há um check-up anual de todos os juízes e tudo mais, que vai, de certa forma, tocar um pouco nisso. Mas o que me parece muito interessante a gente, cada um entender que as soluções elas passam por isso que você está falando, quer dizer, nós precisamos conhecer a realidade um do outro. Não é? Eu gosto muito de conversar com os amigos meus que são advogados. Tem um amigo muito próximo meu, que é o Guga, que a gente sempre se fala, e ele sempre me relata coisas que eu não tinha noção de como é a vida de um advogado. Porque uma coisa é eu atendê-los e julgar o processo deles, outra coisa é saber como é que é o dia a dia de um advogado e as dificuldades dele no judiciário. E o que você disse agora sobre o judiciário, muitas vezes no interior, da justiça estadual, por exemplo, da federal também muitas vezes, é de um assoberbamento exagerado de trabalho. Né? Não pode fazer bem a um juiz que atende 4 comarcas, 5 comarcas numa semana. Né? De alguma forma, essa conta vai chegar, seja na qualidade da decisão judicial, seja no aspecto emocional, psicológico desse juiz, seja nos relacionamentos que esse juiz precisa travar ali no dia a dia da vara, com o advogado, com o promotor, com o Ministério Público, enfim, uma série de coisas. Então, assim, o que eu vejo
é que nós precisamos, de alguma forma, entender as realidades uns dos outros, né? E, de alguma forma, também, Denise, uma coisa que eu acho muito importante assim, na solução disso tudo que a gente está conversando, que é o assoberbamento do judiciário, a má prestação judicial para o advogado, muitas vezes, eu acho que é urgentemente criar uma cultura de paz, sabe? O judiciário tem muita importância nisso, né? Assim como a advocacia, que é o seguinte: a gente vê que, num momento de crise como essa, não dá para ficar simplesmente ampliando o quadro de juiz e criando mais comarcas e colocando. É impossível, do ponto de vista orçamentário, a gente sustentar um superjudiciário, porque não existe hoje mais a noção de uma administração pública que a conta não chega, a conta vai chegar. O que a gente precisa fazer, na minha opinião, já com 10 anos de serviço público? A gente precisa incrementar cada dia mais uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, uma cultura que as pessoas sentem numa mesa e conversem, se entendam. Eu sou muito entusiasta da conciliação e da mediação. Acho que é uma forma de humanização da justiça. Todo mundo já teve algum processo em que a decisão judicial foi horrorosa para si ou para o outro. Quer dizer, e não é culpa do juiz, é porque o juiz, muitas vezes, ele está muito distante da questão. E nada melhor que as partes para solucionarem essa questão. Então, toda vez que vai para o judiciário, o risco é que vai ser julgado por um terceiro, que muitas vezes não tem a noção exata do que está acontecendo ali. Então, eu sou um entusiasta da conciliação e da mediação, porque eu acho que é uma forma da gente, cada dia mais, ir diminuindo essa litigância exagerada, esse assoberbamento de um juiz ficar, às vezes, com 4, 5 comarcas, de ter um trabalho absurdo para criar uma cultura em que eu sento, você senta, a gente se olha, a gente tenta chegar a uma conclusão, se não chegar a uma conclusão, senta de novo, até que os dois vão abrindo mão e a gente chega a alguma conclusão. Eu acho que sempre que as soluções são construídas e não impostas, eu acho que a chance de pacificação social é maior. Muitas vezes, a decisão judicial não pacifica. Uhum. Então, é essa Até cultura. porque muitas vezes o cumprimento da decisão judicial é um outro processo gigante que se estende muito também. Também, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a entender que o judiciário ele precisa cumprir o papel dele naquilo que realmente demanda. Né? Tem conflitos que são insolucionáveis pelas partes. Ok, isso vai para o judiciário. Mas a gente precisa urgentemente diminuir essa cultura de litigância, que é uma cultura de violência, se a gente for pensar sociologicamente. Infelizmente, nós estamos num momento, talvez já há algum tempo, de uma violência sistemática. Violência com a palavra, violência contra o que não é igual, violência. E aí, essa cultura da violência, quer dizer, eu não aceito e eu parto para a ignorância, é a cultura que deságua em processo judicial também. Então, a gente precisa urgentemente mudar essa cabeça. Aqui na Justiça Federal da Primeira Instância do Espírito Santo, por exemplo, nós temos o estágio pré-processual, quer dizer, a parte chega com uma demanda. Olha, antes de entrar com o processo, vamos chamar outra parte? Vamos sentar e vamos negociar? Então, já existe isso. Eu acho que isso é a solução para o judiciário assoberbado. Sim, sim. Você está falando de uma coisa muito importante, que é um assunto que eu falo muito, inclusive, com meus clientes aqui, e que eu encontro muitas barreiras, assim. Por incrível que pareça, às vezes o próprio cliente não quer essa via, e aí ele acha que não, tem que partir para briga, tem que partir para disputa, que vem dessa cultura de violência, de competitividade que você fala. E isso é muito importante, porque, assim, eu trabalho muito com sindicatos hoje em dia, né? Eu sou assessora jurídica de sindicatos. E, na realidade do judiciário baiano no interior, eu sei, primeiro ponto, eu sei que como advogada eu tenho a obrigação e o compromisso perante a OAB de buscar sempre a conciliação em primeiro lugar e de só demandar, só postular em último caso. Então,
eu tenho essa responsabilidade de buscar sempre outras vias e só realmente acionar a justiça num processo, em último caso. E, em segundo lugar, a gente entra com um processo que demora, às vezes, anos para sair um resultado, ou quando não demora anos, que é através de uma liminar que demora um pouco menos. A execução disso, por exemplo, eu tenho uma liminar com relação ao município de Lençóis, que já saiu já tem um tempo, e o prefeito não cumpriu, ele simplesmente fala que ele não vai cumprir, pronto. Por quê? Porque não tem juiz na cidade, o juiz vai uma vez por mês. E aí, quando o juiz vai, o juiz não olha. Então, fica nisso da demora judicial, de confiar nisso, e isso é desgastante, isso é caro, isso é demorado, isso é lento. Então, eu sabendo dessa realidade, eu sempre falo com os meus clientes, com o pessoal do sindicato, com o pessoal que me procura, gente, processo a gente entra em último caso. Vamos buscar primeiro diálogo, vamos marcar uma reunião com esse prefeito, ou com o secretário, ou com seja lá quem for, ou em casos de família que aparecem também, vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque às vezes, se você perde um mês, 2 meses, 3 meses negociando em reuniões, através de diálogos, algumas coisas, ainda compensa muito mais do que você entrar no processo judicial. E lá na frente, quando sai uma sentença, acontece muito isso, eu vejo muito isso, e simplesmente a execução disso, até chegar realmente à satisfação do direito, são anos e anos e anos, e um desgaste gigante, tanto do advogado como das partes, como o juiz, até que não, porque o juiz vê aquele momento ali, depois a coisa vai seguindo, né? Mas eu tenho processos, que eu estou trabalhando no processo já tem 8 anos, de um direito absoluto de ganho por unanimidade em todas as instâncias, até o STJ foi, e até agora nada, porque a burocracia da forma como o processo tem que existir faz com que isso aconteça. Então, assim, eu sempre falo e encontro muito essa resistência das pessoas e acho que a gente vive num mundo em que as pessoas, às vezes, não sabem conversar e aquela coisa da comunicação não violenta, que é assim uma ferramenta hoje também que eu acho maravilhosa. A maneira como você fala, você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa. Ainda da forma como você fala. Então, você pode dizer uma mesma coisa de 500 maneiras, e isso pode levar a um conflito, como pode levar a uma pacificação. E as pessoas têm que entender, e eu acho que essa discussão realmente tem que ser feita no âmbito do direito também, que existem formas dentro dessa cultura da paz de a gente buscar isso, que são mais econômicas, levam menos tempo, são menos desgastantes emocionalmente, e o importante é resolver o problema. Eu sempre falo isso para o pessoal, gente, o importante é a gente resolver o problema. A gente não tem necessariamente que resolver o problema através de um processo judicial, é a gente resolver o problema. Se não há diálogo, se não há possibilidade de diálogo, então tudo bem, então a gente vai partir para a briga, mas assim, eu já encontrei inúmeros casos de pessoas que não. Eu peguei uma vez um processo de inventário com 16 irmãos, todos já em idade mais avançada, e a família se dividia em dois grupos que queriam realmente, literalmente, se matar. E não conversavam entre eles, era uma coisa difícil, e aí eu fui dialogando com um grupo, dialogando com o outro, e eu era a única pessoa com quem eles conversavam. Eles não conversavam entre si, eles conversavam comigo. E aí eu consegui resolver a questão, a gente resolveu, vendeu o imóvel e tal, eles saíram do processo, o comprador entrou, resolveu a questão e infelizmente a situação era tão grave que infelizmente um membro da família acabou matando o outro depois mesmo. Então, mas assim, por que foi possível resolver em menos tempo uma situação que estava se arrastando há muito tempo, quando eu peguei já estava se arrastando? Porque é a arte do diálogo. E é uma coisa que todo mundo pode aprender. Eu sempre falo isso com os meus clientes. É uma coisa que é possível aprender. Conversar, ao invés de julgar e de atacar. E aí o advogado também, às vezes, precisa fazer esse esvaziamento. E todo diálogo, qualquer negociação, se você vai fazer já com o julgamento do outro, já armado, também a coisa não funciona, não se estabelece. Então, eu também concordo 100% com você nessa questão da necessidade da cultura da paz e realmente só levar, só postular e só levar para um processo judicial o que realmente não tem jeito de ser resolvido através do diálogo. Tem um amigo meu que diz que o processo que é litigado, é complicado, tá? É uma perda de vida.
de certa forma, ele tem razão, né? Porque muitas vezes a gente fica brigando judicialmente por coisas que depois a gente vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, né? Quanta energia, quanto tempo de vida que eu perdi e tudo mais. Por mais que o processo, às vezes, seja rápido, de duração e tudo mais. Por quê? Porque, na verdade, o que importa, eu gosto de enfatizar isso, que, assim, nesse novo modelo de sociedade, o que importa mais do que alguém que diga o que deve ser feito são soluções criativas, né? E que precisam de profissionais capacitados para isso, através da comunicação não violenta, através dessa ênfase na mediação e tudo mais. E também um judiciário que escute, né? Que de alguma forma se humanize também nesse aspecto. Eu me lembro só para uma experiência muito interessante que eu tive, né? Eu era defensor público. Eu estou falando de um judiciário que escute também as pessoas, né? Que de alguma forma faça essa mediação. Mas eu me lembro quando eu era defensor público, era uma audiência criminal e o réu tinha um mandado de prisão com o réu. Não era uma coisa muito grave, mas enfim, existia um mandado de prisão contra ele e era um trabalhador com carteira assinada e tudo mais. E ele compareceu espontaneamente à audiência. E quando chegou na audiência, e aí o juiz disse o seguinte: chama lá os seguranças do fórum, porque ele vai sair daqui preso. E aí eu disse a ele: doutor, o senhor permite pelo menos que eu tente influenciar a decisão do senhor? Querendo dizer para ele: bom, o senhor já tomou decisão sem me ouvir, né? Quer dizer, eu não vou ter. Né? Então, o senhor permite pelo menos que eu tente, de alguma forma, influenciar a decisão do senhor? E aí ele, obviamente, ele teve que me abrir a palavra, que era direito meu, e aí eu fiz lá o meu pedido de liberdade, argumentando justamente que a razão da prisão, naquele caso, não existia, justamente porque era um cidadão que espontaneamente se apresentou, queria colaborar com a justiça, tinha carteira assinada, quer dizer, a prisão de um cara desse era, naquele caso específico, um desastre completo. Né? Não é porque existia um mandado de prisão em aberto, que necessariamente precisa ser cumprido, pode ser revogado de acordo com as circunstâncias se elas se alterarem, que era o caso, elas se alteraram. Mas o que ficou naquela experiência para mim? Que muitas vezes nós, juízes, precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Né? Então, nessa construção de uma cultura de paz, é preciso que os profissionais sejam capacitados para essa comunicação não violenta, mas também para ouvir. E a comunicação não violenta diz isso, né? Construir soluções juntos, né? Muito melhor do que impor. Isso, isso. E o resultado é muito melhor em todos os sentidos, né? Não só no sentido do direito, como no sentido humano também. É fundamental. Luiz, a gente já está com mais de 1 hora de bate-papo. O olho nem Passou rápido. vi, passou rápido. Vamos marcar outras depois para falar sobre os outros assuntos. Eu queria muito debater com você também sobre a constelação dentro do direito, Sim. direito sistêmico e tal. Inclusive, na quinta-feira, eu vou fazer uma live com o juiz também, doutor Rodrigo, que é também constelador e aplica na área dele, na cidade onde ele atua, essa questão do direito sistêmico, justamente para buscar essa questão da conciliação e um dos resultados assim, maravilhosos, um trabalho lindo. Mas depois a gente marca uma outra para poder falar sobre isso especificamente, a gente não se alongar. Eu queria que você se despedisse. Eu agradeço demais por você ter aceitado o meu convite. Adorei, muito bom. E vamos ver se a gente não perde contato, se a gente continua se falando, viu? Ótimo. 10 anos, não. Imagina, eu agradeço o convite, acho muito legal essa iniciativa sua de trazer os profissionais para debater. Isso é muito legal, essa troca, né? A gente vai se enriquecendo e estou à disposição. Obrigada. Gratidão, viu? De verdade, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo ser humano que você é, de verdade, te admiro. Obrigado. E vamos junto aí, qualquer coisa que precisar, eu tô aqui também, tá bom? Tá joia, à disposição. Beijo Um para vocês. abraço, beijo, até Tchau, mais. tchau. Pessoal que está assistindo, vou encerrar aqui.